Quantas vezes você já se encontrou desperto no meio da madrugada, olhando para o relógio e percebendo que são 3 ou 4 horas da manhã? Nesse momento, um pensamento logo surge: estou com insônia. Será que estou com algum problema de saúde? Mas e se eu lhe dissesse que talvez não seja apenas uma questão física? E se for Deus que está batendo a porta do seu coração, chamando você justamente nessa hora tão silenciosa? Muitos acreditam que acordar entre 3 e 5 da manhã é apenas fruto de ansiedade, estresse ou cansaço acumulado. Claro, fatores humanos podem influenciar, mas dentro da tradição cristã há também um olhar espiritual muito profundo sobre esse horário. A Bíblia nos mostra que o Senhor tem maneiras misteriosas de se comunicar com seus filhos, e uma delas pode ser justamente esse despertar noturno. O escritor cristão C.S. Lewis dizia: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Às vezes, esse grito não vem como barulho, mas como um silêncio que nos acorda, um chamado suave na madrugada. A ciência fala de ciclos do sono, de fases REM, de estímulos externos. Mas a fé fala de algo ainda mais profundo. A possibilidade de que o Criador esteja buscando um momento de intimidade com você. Pense, durante o dia, quantas distrações você enfrenta? Trabalho, compromissos, redes sociais, preocupações familiares. O coração raramente encontra silêncio. Já na madrugada, quando tudo está quieto e o mundo repousa, Deus encontra espaço para falar sem distrações. Na tradição bíblica, esse horário é chamado de a quarta vigília da noite. Os judeus e os primeiros cristãos dividiam a noite em 4 vigílias: da tarde, da meia-noite, da madrugada e da aurora. Entre 3 e 5 da manhã acontece a última vigília, a hora em que muitos acontecimentos sobrenaturais foram narrados nas Escrituras. Foi nessa hora, por exemplo, que Jesus caminhou sobre as águas para socorrer os discípulos que lutavam contra a tempestade. Maqui 6:48. Foi também no amanhecer, após uma noite inteira de luta, que Jacó recebeu a bênção do anjo do Senhor e teve sua vida transformada. GN 30 e 2:26. Não é coincidência, são sinais de que Deus visita os seus escolhidos justamente nesse período. Se você se vê acordando constantemente nesse horário, talvez não seja apenas fruto do acaso. Pode ser uma convocação. Deus pode estar dizendo: levanta, preciso falar com você. Quero fortalecer você. Quero que você vigie por aqueles que amo. É como se Ele estivesse chamando você para ser um sentinela espiritual. E, como todo chamado divino, não se trata apenas de você mesmo, mas de muitos outros que serão beneficiados pela sua oração e pela sua fidelidade. É importante entender: não estamos romantizando o sono interrompido. Deus não tira a sua paz. Mas quando Ele desperta alguém, é porque tem algo especial a realizar. Pode ser para que você ore pela sua família, interceda pela sua comunidade ou simplesmente para que se alimente de sua presença. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26:41. Vigiar é justamente estar atento, desperto, disponível. Talvez, nesse exato momento, você esteja se identificando. Noites em que o coração bate mais forte, em que a mente desperta sem explicação. Talvez já tenha se sentido incomodado por não conseguir voltar a dormir. Pois hoje eu lhe digo: não desperdice essas horas. Elas podem ser a visita de Deus à sua vida. Podem ser um convite a uma experiência profunda que marcará o seu dia e até mesmo o seu destino. Portanto, nesse vídeo, vamos caminhar juntos. Vou lhe mostrar, à luz da palavra de Deus e da tradição da igreja, por que esse horário é tão significativo, o que Ele espera de você quando chama e como transformar esse despertar em bênção e força espiritual. Não encare mais como um incômodo. Veja como um presente, uma porta aberta para um encontro que pode mudar sua história. Diante desse mistério, convido você a abrir o coração
Não se trata de superstição ou de medo, mas de fé. Fé em um Deus que, sendo Pai amoroso, sabe quando e como tocar o coração de seus filhos. Se Ele está chamando você às 3 ou 4 da manhã, é porque tem algo grande reservado. E esse algo começa agora neste caminho que vamos percorrer juntos. Diz o Salmo 119. No meio da noite me levanto para te louvar por causa das tuas justas ordenanças. Que este seja também o nosso espírito. Levantar não com medo ou reclamação, mas com gratidão, prontos para escutar a voz de Deus na escuridão da madrugada. Diante disso, prepare-se. O Senhor quer revelar a você o significado dessa vigília e como aproveitá-la para o seu crescimento espiritual. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, percebemos que nada é por acaso. Cada detalhe, cada hora mencionada, tem um sentido profundo. A chamada quarta vigília da noite, entre 3 e 5 horas da manhã, aparece em momentos cruciais da história da salvação. Não é apenas uma informação cronológica, mas um sinal de que Deus age poderosamente justamente nesse tempo de silêncio e de escuridão. Recordemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 48. De madrugada, já perto da quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos estavam aflitos, lutando contra o vento e as ondas, e foi justamente nesse horário que o Senhor apareceu, trazendo calma e esperança. A mensagem é clara. No momento em que as trevas parecem mais densas, quando o cansaço é maior e a luta parece perdida, é aí que Cristo se manifesta. Outro episódio fundamental está no livro do Gênesis, capítulo 32. Jacó passa a noite inteira em combate espiritual, lutando com o anjo. E quando o dia começa a clarear, ele diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Naquele amanhecer, sua identidade foi transformada e ele passou a se chamar Israel. Mais uma vez, é na madrugada que a bênção acontece. É no limiar da noite e do dia que a graça de Deus se derrama. Na tradição judaica, as vigílias eram tempos de oração, de espera e de guarda. Os soldados se revezavam para vigiar a cidade, enquanto os fiéis se colocavam diante de Deus, clamando pela libertação e pela vinda do Messias. Essa vigilância não era apenas física, mas também espiritual. Estar acordado significava estar disponível para ouvir o chamado do Senhor. A Igreja, desde os primeiros séculos, conservou essa consciência. Os monges do deserto, como Santo Antão e São Patrono, levantavam-se no meio da noite para recitar os salmos. Eles acreditavam que, nesse momento, quando o mundo dorme, a oração sobe mais pura ao céu. Até hoje, a liturgia das horas conserva o ofício das leituras, muitas vezes rezado na madrugada. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração das horas santifica todo o curso do dia e da noite, oferecendo a Deus os ritmos da vida humana. SIC 1174. Esse costume nos mostra que acordar no meio da madrugada não precisa ser visto como um problema. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade de unir-se a essa grande corrente de oração que atravessa os séculos. Você não está sozinho. Milhares de monges, freiras, sacerdotes e leigos em diferentes fusos horários estão também elevando sua voz a Deus nesse momento. É bonito pensar que, enquanto muitos dormem, há corações despertos para Deus. Talvez você seja um desses corações escolhidos. Talvez o Senhor queira que você se junte a essa vigília invisível, mas poderosíssima, que sustenta a Igreja e o mundo. Lembre-se também das palavras de Jesus em Lucas 12, 37. Felizes os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazer-lo sentar à mesa e, passando, o servirá. Aqui está a promessa. Quem vigia, quem permanece atento, será servido pelo próprio Senhor. É uma recompensa de amor, reservada àqueles que não se deixam vencer pelo sono da indiferença. É claro, você pode se perguntar, mas por que eu? Por que justamente eu estou sendo chamado a acordar nesse horário? A resposta está no coração de Deus. Ele conhece suas lutas, seus medos, sua família, seus sonhos. Ele sabe que você precisa de força e sabe também que muitos ao seu redor precisam da sua oração. Quando Deus desperta alguém, é porque confia naquela pessoa. Ele quer que você seja intercessor, guardião, sentinela. Na cultura contemporânea,
tão marcada pelo barulho e pela pressa, esse convite de Deus soa quase como um escândalo. Levantar de madrugada para rezar? Mas é justamente aí que está a beleza. Deus nos chama a sair da rotina, a romper com o comodismo, a deixar-nos guiar pelo seu Espírito. Ele não desperta você para puni-lo, mas para conceder-lhe um dom, um encontro único que só pode acontecer na quietude da madrugada. Portanto, quando você se levantar às 3 ou 4 da manhã, lembre-se, você está entrando em um horário sagrado, carregado de significado bíblico e espiritual. Não se trata apenas de mais uma hora no relógio, mas de uma porta aberta para a graça. É o momento em que a vitória se aproxima, em que a bênção é derramada, em que a presença de Deus se manifesta. E se até hoje você via isso apenas como um incômodo, a partir de agora poderá encarar como um chamado. O mesmo Deus que caminhou sobre as águas e que abençoou Jacó é o Deus que hoje chama você no silêncio da madrugada. Ele continua o mesmo, fiel, poderoso e amoroso. Dentro da espiritualidade católica, falar sobre a madrugada é mergulhar numa tradição que tem séculos de história. A Igreja sempre reconheceu que existem horas do dia e da noite mais favoráveis à oração, não porque Deus esteja preso ao tempo, mas porque o coração humano se abre de maneira diferente. E a madrugada, especialmente entre 3 e 5 horas, é considerado um tempo privilegiado para se colocar diante do Senhor. Um exemplo claro é a liturgia das horas. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a liturgia das horas é a oração pública da Igreja e que por meio dela todo o curso do dia e da noite é santificado, SIC 1174. Há monges e religiosas que até hoje se levantam no meio da noite para rezar o ofício das leituras, oferecendo a Deus a escuridão e o silêncio da madrugada como sacrifício de louvor. É um gesto que ecoa os salmos antigos. À meia-noite me levanto para louvar-te pelas tuas justas ordenanças. Ezequiel 119, 62. Os padres do deserto, como Santo Antão e São Macário, viam a oração noturna como um campo de batalha espiritual. Eles afirmavam que o silêncio da noite desarma as distrações do mundo e expõe com mais clareza as tentações do inimigo. Por isso, estar desperto em oração era como erguer uma muralha de proteção em volta do coração e da comunidade. Essa mesma lógica permanece viva hoje. Se você acorda na madrugada, pode transformar aquele momento em fortaleza espiritual para você e para os seus. O Papa Francisco também já comentou em suas homilias de Santa Marta que a oração de madrugada é um sinal de intimidade com Deus. Ele disse certa vez: quando o Senhor chama de noite, não é para incomodar, mas para confidenciar. Ele nos desperta para nos dizer segredos de amor que não seriam ouvidos no barulho do dia. Essa imagem é muito bela. Pense que Deus escolhe a madrugada para falar porque sabe que nesse horário você não terá tantas distrações e seu coração estará mais disposto a ouvir. Além disso, há um valor simbólico muito forte. A madrugada é o tempo de transição entre as trevas e a luz. No plano espiritual, representa a passagem das provações para a esperança, da angústia para a paz. Quando você desperta nesse horário, pode enxergar nisso um sinal de que Deus está conduzindo você da noite para o dia, das lutas para a vitória. É como se Ele dissesse: não tema, a luz já vem chegando. Na vida dos santos, encontramos inúmeros testemunhos. Santa Teresa de Ávila costumava levantar-se de madrugada para rezar e dizia que nessas horas a alma encontrava maior recolhimento. São João Bosco, fundador dos Salesianos, rezava durante a noite pelos jovens em perigo, afirmando que Deus o chamava a ser pai mesmo quando todos dormiam. E o próprio São João Paulo II tinha o hábito de se levantar bem cedo, muitas vezes antes das 4 da manhã, para iniciar seu dia em profunda oração diante do Santíssimo Sacramento. Esses exemplos mostram que não se trata de algo novo, mas de um fio dourado que percorre a espiritualidade cristã desde o início. Você pode pensar: mas eu não sou monge, não sou padre, não sou santo. Será que esse chamado também é para mim? A resposta é sim.
A santidade não é privilégio de alguns, mas vocação de todos os batizados. Se o Senhor o desperta, é porque vê em você um coração capaz de responder. Ele não pede perfeição, pede disponibilidade. E muitas vezes essa disponibilidade começa simplesmente com um sim dito no silêncio da madrugada. O que parece pequeno, levantar-se, fazer o sinal da cruz, dizer algumas palavras de oração pode abrir portas imensas de graça. Deus não precisa de discursos longos, mas de um coração sincero. No fundo, Ele quer apenas que você esteja ali, presente, atento, disposto a escutar. Isso já basta para que grandes coisas aconteçam. Então, quando a madrugada lhe parecer dura, lembre-se, você está se unindo a uma tradição milenar da igreja. Você está caminhando na mesma estrada que tantos santos trilharam. Você está respondendo a um convite que vem diretamente do coração de Deus. Não é insônia, não é coincidência, não é apenas cansaço. É graça, é chamado, é oportunidade. Portanto, não tenha medo. O Senhor que desperta você na madrugada é o mesmo que sustenta seus passos durante o dia. Ele não pede nada que você não possa dar, mas convida você a dar o que tem de mais precioso, o tempo e o coração. E no silêncio da noite, Ele retribuirá com uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando falamos da madrugada, não podemos ignorar também o lado da batalha espiritual. A Sagrada Escritura nos mostra que enquanto os filhos de Deus dormem, o inimigo age. Jesus mesmo advertiu: enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Mela 13, 25. Esse versículo é claro. As trevas da noite são usadas pelo maligno para espalhar confusão, tentações e ataques espirituais. É justamente por isso que muitos santos chamaram a madrugada de hora da luta. Não se trata de colocar medo, mas de abrir os olhos. São Pedro, em sua primeira carta, nos lembra: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 PD 5:8. Veja, ele não descansa. Por isso o Senhor desperta os seus escolhidos, para que estejam de pé, armados com a oração. O Catecismo da Igreja Católica ensina, nos números 391 a 395, que a realidade do demônio é uma verdade de fé. Ele não é apenas uma ideia abstrata, mas um anjo decaído que busca afastar os homens de Deus, mas também nos assegura que sua ação é limitada porque Cristo já venceu. O diabo age, mas não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor da vida. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar de repente com o coração acelerado, talvez depois de um sonho confuso ou até perturbador. Muitas vezes, esse é o momento em que Deus o chama para assumir sua posição de soldado espiritual. Não é hora de se assustar, mas de se levantar em oração. É como se o Senhor lhe dissesse: não tenha medo, estou com você. Mas preciso que você lute ao meu lado. Na tradição da igreja, esse combate espiritual não é feito com armas humanas, mas com as armas de Deus. São Paulo descreve em Efésios 6, 10 até 18 a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas que você pode empunhar quando desperta na madrugada. Pense, se o inimigo trabalha nesse horário para destruir, Deus o desperta nesse mesmo horário para proteger. É como se ele o colocasse de guarda, um sentinela diante da sua casa, da sua família, da sua comunidade. Você é chamado a vigiar para que o inimigo não encontre brechas. E essa vigilância se faz na oração, na invocação do nome de Jesus, na recitação do rosário, na leitura da palavra. Há testemunhos de pessoas que, ao rezarem durante a madrugada, experimentaram libertação de vícios, cura de feridas interiores, reconciliação em suas famílias. Isso mostra que a batalha não é apenas teórica, mas real. Quando você se levanta para rezar, o céu se move em seu favor. Os anjos se unem à sua oração e as forças das trevas são dispersas. É bonito lembrar também o exemplo de
São Padre Pio. Muitas vezes ele passava noites inteiras em oração, enfrentando ataques visíveis do inimigo, mas nunca se deixou abalar. Ele dizia: o demônio é como um cachorro acorrentado. Só morde se você se aproximar dele. Essa frase mostra que, se estamos em Cristo, não precisamos temer. A madrugada pode ser um momento de luta, mas também é momento de vitória. Então, da próxima vez que você acordar nesse horário, não pense apenas em desconforto ou azar. Veja como um chamado. O Senhor quer que você assuma sua posição, que erga a voz em oração e feche as portas para o mal. Ele quer que você seja guardião não só de si mesmo, mas também dos seus entes queridos. Sua oração pode impedir que muitas sementes de destruição sejam lançadas. Lembre-se, você não está sozinho. A igreja inteira é um exército e na madrugada há milhares de irmãos e irmãs que também estão em vigília, unidos espiritualmente a você. Cada Ave Maria, cada versículo proclamado, cada suspiro de fé é uma arma que enfraquece as forças das trevas e abre caminho para a luz de Deus. Portanto, não tema a batalha. Ela é real, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Se Ele o chama para vigiar na madrugada, é porque deseja que você participe dessa vitória, que veja com os próprios olhos o triunfo da luz sobre as trevas. Quando falamos de ser despertados por Deus na madrugada, entramos numa dimensão muito especial, o chamado a ser sentinela espiritual. A Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, afirma: se o sentinela vir a espada vindo e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de alguém, este morrerá por causa da sua culpa, mas o sangue dele eu pedirei contas ao sentinela. Essa palavra é forte, mostra que a vigilância não é apenas um favor que fazemos a Deus, mas uma responsabilidade confiada a nós. Se você acorda entre 3 e 5 da manhã, não pense apenas em si mesmo. Claro, Deus também quer falar ao seu coração, curar suas feridas, fortalecer a sua fé. Mas muitas vezes o chamado vai além. Ele o desperta para que interceda por alguém da sua família, por uma situação da sua comunidade, ou até mesmo por intenções da igreja e do mundo. O Senhor procura corações dispostos a vigiar, porque sabe que a oração de um justo tem grande poder. Teger 5:16. Na tradição cristã, sempre existiram homens e mulheres que assumiram esse papel de sentinelas. Pense nos monges que se revezavam durante a noite para rezar os salmos, mantendo acesa a chama da oração. Pense em Santa Mônica, que passava noites em lágrimas e súplicas pela conversão de seu filho Agostinho, e por fim suas orações foram atendidas. Pense em São João Bosco, que dedicava suas noites a pensar nos jovens abandonados, pedindo a Deus sabedoria para resgatar, luz das ruas. Cada um, à sua maneira, foi sentinela. Ser sentinela é um chamado exigente, mas também cheio de amor. Não significa que você nunca mais dormirá, mas que quando Deus o acorda, você responde com generosidade. É como se o Senhor confiasse a você uma missão especial. Enquanto muitos dormem, vigie comigo, esteja ao meu lado, interceda pelos que ainda não sabem rezar. É um gesto de amizade divina. Jesus mesmo no Getsêmani pediu aos discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Melito 26:38. Eles não conseguiram permanecer acordados, mas agora você tem a oportunidade de responder a esse pedido. E como agir na prática quando Deus o chama como sentinela? Primeiro, acolha com humildade. Diga: Senhor, eis-me aqui. Depois apresente diante dele as intenções que vêm ao seu coração, sua família, seus filhos, sua saúde, sua paróquia, as necessidades da igreja, a paz no mundo. Talvez o Espírito Santo o inspire a rezar por alguém que nem imaginava. Confie nessa inspiração. Muitas vezes, a oração silenciosa de madrugada é o que sustenta alguém que está em perigo ou sofrimento a quilômetros de distância. Ser sentinela é também ter coragem de levantar-se contra o mal em nome de Jesus. Se o inimigo tenta semear destruição, você tem a autoridade, como batizado, de invocar
a proteção do sangue de Cristo, de clamar pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos, de rezar o rosário como espada espiritual. Cada vez que você faz isso, está guardando não apenas a si mesmo, mas também aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. O Papa João Paulo II, em muitas ocasiões, lembrava que os cristãos não podem viver adormecidos diante dos perigos do mundo. Ele dizia: não tenham medo, abram as portas ao Redentor. Essa abertura começa também pela vigilância espiritual. Se você acorda nesse horário, abrace o convite de Deus, torne-se guardião, seja a sentinela que toca a trombeta através da oração. Pode ser cansativo, pode parecer exigente, mas não se esqueça, Deus não chama os fortes, Ele fortalece os que chama. Se Ele o desperta, é porque já lhe deu a graça de cumprir essa missão. E mais ainda, ser sentinela não é apenas carregar um peso, é experimentar a alegria de colaborar com o próprio Deus. É estar de pé ao lado dele, ajudando a derramar bênção sobre o mundo. Assim, da próxima vez que você abrir os olhos na madrugada, lembre-se, você não é uma vítima da insônia. Você é um sentinela de Deus. Alguém escolhido para vigiar, proteger e interceder. Alguém que, com suas orações, pode mudar destinos, salvar vidas, transformar realidades. O Senhor confia em você. Responda a esse chamado com fé e coragem. Se o Senhor o chama para ser sentinela, Ele também lhe entrega as armas necessárias. Não é uma batalha travada com forças humanas, mas com os dons espirituais que a Igreja nos ensina a usar. São Paulo descreve claramente em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Essa armadura é composta pela verdade, pela justiça, pela fé, pela palavra de Deus e pela oração perseverante. Quando você acorda entre 3 e 5 da manhã, pode se sentir frágil, cansado, talvez até confuso. Mas é exatamente nesse momento que precisa se lembrar de que não está sozinho. O Senhor já lhe deu armas espirituais que superam qualquer poder das trevas. O escudo da fé, por exemplo, é capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, corta toda mentira e traz luz à escuridão. O capacete da salvação protege a mente contra pensamentos de medo e desespero. Uma arma especialmente poderosa e que a Igreja sempre valorizou é o Santo Rosário. São João Paulo II chamou o rosário de arma espiritual contra os males do nosso tempo. Quando você pega o terço na madrugada e começa a rezar, não está apenas repetindo palavras, mas está se unindo ao coração de Maria, que intercede por você e pelo mundo inteiro. Cada Ave Maria é como uma flecha de luz lançada contra as trevas. Outro recurso que fortalece nesse horário é a leitura da Palavra de Deus. Abra a Bíblia e leia um salmo ou um trecho dos Evangelhos. Muitas vezes, o próprio Espírito Santo inspira qual passagem meditar. Pode ser o Salmo 91, que fala da proteção de Deus. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Recitar essas palavras em voz alta na madrugada é como levantar muralhas invisíveis ao seu redor e ao redor de sua casa. Não podemos esquecer também da Eucaristia, ainda que você não a receba naquele momento. Recordar-se de Jesus presente no sacrário, unir-se espiritualmente à missa que será celebrada no mundo naquela mesma hora, é uma forma de beber força no coração da Igreja. Santo Afonso de Ligório dizia: de todas as devoções, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento é a mais agradável a Deus e a mais útil para nós. Ao acordar, você pode simplesmente fechar os olhos e dizer: Jesus, eu creio que estás vivo e presente. Ofereço-te esta hora da madrugada em união contigo. Há ainda outra arma preciosa, a invocação do sangue de Cristo. Muitas pessoas testemunham que, ao invocar o sangue de Jesus, encontram proteção e paz.
Você pode repetir: pelo poder do sangue de Cristo, nenhum mal me atingirá, nem a minha família. Essa oração simples, feita com fé, tem uma força imensa, porque recorda a vitória de Cristo na cruz. E lembre-se de que a vigilância não é apenas defensiva. Deus não o desperta apenas para se proteger, mas também para avançar, para conquistar bênçãos, para declarar vitórias. É como um soldado que não só se defende, mas também toma território. A madrugada é um tempo para proclamar promessas, agradecer antecipadamente pelas vitórias, pedir ousadia do Espírito Santo. São João Crisóstomo, grande doutor da Igreja, afirmava: a oração é uma fortaleza para quem confia em Deus. É um tesouro inesgotável. É um porto seguro no meio das tempestades. Imagine-se nesse porto seguro toda vez que se levantar. Ainda que o corpo esteja fraco, a alma se fortalece ao usar essas armas. Portanto, não desperdice esse tempo. Pegue o terço, abra a Bíblia, invoque o Espírito Santo, chame Maria para rezar com você. Use cada arma que a fé lhe oferece. Assim, mesmo no silêncio da madrugada, você estará revestido como verdadeiro guerreiro de Cristo, pronto para resistir e vencer. Muitos se perguntam: o que exatamente devo fazer quando acordo na madrugada? Como transformar esse momento em encontro com Deus? A resposta é simples. Você precisa viver esses minutos como um tempo de oração, gratidão e escuta. Não é necessário complicar. O importante é abrir o coração. Em primeiro lugar, comece agradecendo. Muitas vezes, quando despertamos de madrugada, a primeira reação é reclamar: por que acordei agora? Por que não consigo dormir? Mas se você inverte essa lógica e diz: obrigado, Senhor, por me acordar, porque sei que tens algo para me dizer, já dá um passo enorme de fé. A gratidão abre as portas do céu. Santa Teresa d'Ávila dizia que um coração agradecido é capaz de atrair infinitas graças. Depois faça um ato de entrega. Reze o Pai Nosso com calma, saboreando cada palavra. Ofereça a sua vida, a sua família, o seu dia. É nesse momento que você coloca tudo no altar espiritual. Pode também rezar uma Ave Maria, pedindo que a Virgem Santíssima o cubra com seu manto. Lembre-se, Maria é a mãe que vela pelos seus filhos, e quem reza com ela jamais está sozinho. A seguir, silencie. Muitas vezes pensamos que oração é falar sem parar, mas oração também é escutar. Job 33, 14 até 15 nos lembra: Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas o homem não percebe. Em sonhos ou visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem em seus leitos, então ele abre os ouvidos dos homens e os adverte. Se Deus o desperta, talvez queira sussurrar algo em seu coração. Não tenha medo do silêncio. Ele é fértil, porque nele a voz de Deus se torna mais clara. Se você tiver forças, pode abrir a Bíblia, escolha um salmo ou deixe que o Espírito Santo o conduza. Por exemplo, o Salmo 63 começa assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, desde a aurora eu te procuro. Veja como essa palavra se encaixa perfeitamente no momento da madrugada. Levantar-se cedo, buscar a face do Senhor, saciar a sede da alma na presença de Deus. Outra prática recomendada é a meditação. Você pode fechar os olhos, repetir o nome de Jesus, deixar que sua mente se concentre apenas nele. Santo Inácio de Loyola ensinava a fazer a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Imagine-se no Evangelho, ao lado de Jesus, ouvindo suas palavras, tocando sua mão. Esse exercício feito de madrugada tem um poder extraordinário, porque a mente está mais livre das distrações do dia. Não esqueça da intercessão. Acordar nesse horário é também um convite para rezar pelos outros. Pode ser que o Espírito Santo traga à sua mente o rosto de alguém. Reze por essa pessoa. Ofereça uma Ave Maria, um Pai Nosso, um suspiro. Às vezes sua oração é o que sustenta alguém do outro lado do mundo. Santo Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Finalmente,
use sua voz para proclamar bênçãos. A Bíblia afirma em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não deixe que o inimigo semeie maldições na madrugada. Seja você a boca que semeia bênçãos. Declare sobre o seu dia: hoje será um dia de vitória. Nenhum mal prevalecerá. A graça do Senhor me acompanhará. Essa atitude de proclamação é como plantar sementes espirituais que darão frutos durante as próximas horas. Portanto, veja como é simples. Agradecer, entregar, escutar, meditar, interceder e proclamar. Se fizer isso, mesmo que seja por poucos minutos, sua madrugada será transformada em altar vivo. E pouco a pouco você sentirá que esse hábito se torna fonte de paz e de força. Quando você desperta de madrugada e entra em oração, algo muito profundo acontece. Seu espírito se torna mais sensível à voz de Deus. A madrugada é um tempo em que a mente e o coração estão menos agitados. O silêncio ao redor cria o ambiente ideal para perceber as moções do Espírito Santo. É como se o Senhor estivesse aguardando esse instante para falar de forma mais íntima. Jesus mesmo nos deu o exemplo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, mesmo sendo um com o Pai, fazia questão de buscar a solidão da noite e da manhã para rezar. Se Ele, que é o Senhor, agia assim, quanto mais nós precisamos dessa disciplina espiritual, essa sensibilidade do coração também é descrita no Antigo Testamento. O profeta Isaías diz: O Senhor Deus me deu língua de discípulo, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Cada manhã Ele desperta o meu ouvido, para que eu escute como discípulo. E 54. Veja, cada manhã, cada despertar é uma oportunidade para ouvir a voz de Deus que nos instrui e nos consola. Muitas pessoas testemunham que, ao rezarem nesse horário, receberam inspirações concretas para suas vidas. Algumas encontraram soluções para problemas familiares ou profissionais. Outras receberam paz para tomar decisões difíceis. Outras ainda foram alertadas em sonhos ou intuições sobre situações de perigo. Isso confirma que Deus realmente se comunica de forma especial na madrugada. O Papa Bento XVI explicava que a oração silenciosa é uma escola do coração. Ele dizia: no silêncio, o homem encontra-se consigo mesmo e com Deus. O silêncio é capaz de abrir espaço para a escuta do Espírito Santo. Pense nisso. Quando você se cala diante do Senhor na madrugada, cria espaço para que Ele fale e guie seus passos. É importante nesse momento ter um caderno ou diário espiritual. Muitas vezes Deus inspira pensamentos, versículos ou até projetos. Se você não anota, corre o risco de esquecer, mas se registra, poderá voltar a essas páginas e ver como Deus foi fiel, como guiou sua história passo a passo. Muitos santos mantinham diários espirituais justamente para não perder as pérolas que recebiam na oração. Outro ponto essencial é a perseverança. Pode ser que nas primeiras vezes você não sinta nada. Talvez se sinta cansado, distraído, até com vontade de desistir. Mas não desanime. A sensibilidade espiritual se desenvolve com o tempo. É como treinar um músculo. Quanto mais você se exercita, mais forte fica. Quanto mais você se abre à madrugada com fé, mais claramente perceberá a voz de Deus. E não pense que precisa de palavras elaboradas. Às vezes basta repetir: fala, Senhor, que o teu servo escuta. 1 3, 9. Essa foi a oração de Samuel, o menino chamado de noite. E Deus lhe revelou grandes coisas. Faça dessa frase a sua também. Disponha-se a escutar e verá que Deus não se deixa vencer em generosidade. Portanto, entenda, a madrugada não é apenas um horário biológico, mas uma porta espiritual. É um convite para deixar Deus agir com mais liberdade. É a chance de transformar um despertar inesperado em diálogo divino. É a oportunidade de aprender a ser discípulo que escuta, confia e responde. A madrugada também é um tempo especial para interceder, isto é, rezar pelos outros.
Quando Deus desperta você entre 3 e 5 da manhã, não é apenas para fortalecer sua vida espiritual, mas também para torná-lo instrumento de graça para muitas pessoas. A intercessão é uma das maiores expressões do amor cristão, porque coloca o bem do outro acima do próprio descanso. A Bíblia está repleta de exemplos de intercessores. Moisés levantou as mãos em oração durante a batalha contra os amalequitas e enquanto ele permanecia de braços erguidos, o povo de Israel vencia. Eis 17:11. Abraão suplicou por Sodoma pedindo a Deus que poupasse a cidade se nela houvesse justos. GN 18, 22 até 33. E Maria, nas bodas de Caná, intercedeu discretamente pelos noivos, levando a necessidade deles até Jesus. Jó 2, 1 até 11. Em todos esses casos, a oração de um só mudou a sorte de muitos. Na madrugada, quando você se levanta, pode se colocar diante de Deus como intercessor. Talvez venha à sua mente o nome de um filho distante da fé, um amigo doente, um parente passando por dificuldades financeiras. Talvez o Espírito Santo inspire você a rezar por sacerdotes, missionários ou mesmo por situações mundiais, guerras, perseguições, injustiças. É nesse silêncio que o céu se abre e sua oração ganha uma força particular. O Papa Francisco, em várias catequeses, disse que a intercessão é o modo mais alto de rezar, porque nos faz participar do amor de Cristo, que está sempre diante do Pai, intercedendo por nós. Ele afirmou: não existe oração cristã que não seja também intercessão pelos outros. É impossível rezar verdadeiramente sem abrir o coração às necessidades dos irmãos. Santa Mônica é um grande exemplo. Durante anos ela chorou e rezou pela conversão de Santo Agostinho. No silêncio das noites elevava súplicas a Deus. E finalmente suas lágrimas se transformaram em vitória. Agostinho não só se converteu, mas tornou-se um dos maiores doutores da Igreja. Isso mostra o poder da intercessão perseverante. De madrugada, a oração intercessora tem ainda um simbolismo forte. Quando o mundo dorme, você se torna como uma sentinela que vela por aqueles que não podem rezar. É como se você dissesse a Deus: Senhor, muitos dormem, mas eu estou aqui. Em nome deles, recebe minha oração por todos os que precisam de ti. Essa atitude move o coração de Deus, que é sempre sensível àqueles que pensam nos outros antes de si. Além disso, a intercessão tem frutos visíveis. Quantas mães testemunham que após anos de oração noturna, seus filhos se reencontraram com a fé? Quantos esposos rezaram pela conversão do cônjuge e viram milagres acontecerem? Quantos sacerdotes confessam que só permanecem firmes porque há pessoas escondidas rezando por eles de madrugada? Talvez você nunca saiba todos os frutos de suas orações, mas no céu verá cada alma que foi tocada graças ao seu sim. Portanto, quando despertar, não limite sua oração apenas às suas necessidades. Amplie o horizonte. Coloque diante de Deus aqueles que sofrem, aqueles que lutam, aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo. Assim, sua madrugada deixará de ser um tempo de solidão para se tornar um canal de bênçãos para o mundo inteiro. Além da oração de intercessão, a madrugada é também um momento precioso para fazer declarações proféticas sobre a sua vida e sobre o seu dia. A Sagrada Escritura nos ensina que a nossa boca tem poder. No livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 21, lemos: Morte e vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Isso significa que aquilo que falamos em espírito de fé tem consequências reais no mundo espiritual e até no natural. Pense em Josué. No capítulo 10, ele ordenou ao sol e à lua que parassem, e os astros obedeceram até que Israel vencesse a batalha. Pense em Elias, que proclamou que não choveria por 3 anos e meio, e o céu se fechou até que ele rezou novamente. 1 Rs 17, 1 TG 5, 17 até 18. Esses homens não tinham poder mágico, mas falavam em nome do Deus vivo. E suas palavras se cumpriram porque estavam alinhadas com a vontade divina. Quando você desperta entre 3 e 5 da manhã, pode levantar sua voz e proclamar bênçãos.
Diga em voz alta: hoje será um dia de vitória. Nenhum mal me atingirá. Minha família está sob a proteção do sangue de Cristo. O Senhor abre portas de graça para mim. Essas frases, ditas com fé, não são apenas repetições vazias. Elas são sementes espirituais que se plantam no início do dia e que darão frutos ao longo dele. É importante também anular palavras negativas que possam ter sido lançadas contra você ou contra a sua família. Quantas vezes recebemos críticas, julgamentos ou maldições, conscientes ou inconscientes? A madrugada é o tempo ideal para declarar: em nome de Jesus, cancelo toda palavra de maldição dita contra mim. Só as bênçãos de Deus têm autoridade sobre minha vida. Essa atitude fecha as portas às obras do inimigo. Os santos também viviam essa prática. São Francisco de Assis, ao acordar, dizia: comecemos, irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Era uma maneira de declarar logo cedo que o dia seria dedicado ao Senhor. Santa Teresa de Calcutá, ao levantar-se, sempre repetia: Jesus, Tu és o meu tudo. Veja como palavras simples moldavam toda a jornada deles. Outro aspecto fundamental é proclamar a palavra de Deus sobre a sua vida. Abra a Bíblia e leia em voz alta versículos de confiança e esperança. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ecl 23. Ou, tudo posso naquele que me fortalece. Feli 4:13. Ao proclamar essas passagens, você está armando o seu dia com promessas divinas. O inimigo não resiste quando ouve a palavra proclamada com fé. E não se trata apenas de palavras para si mesmo. Você pode declarar bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos. Imagine colocar as mãos sobre o berço do seu filho e dizer: que o Senhor abençoe tua vida, que Ele te conduza pelos seus caminhos. Imagine declarar sobre sua mesa de trabalho: que esse lugar seja fonte de honestidade, justiça e prosperidade. Essas declarações, feitas de madrugada, têm uma força ainda maior porque são ditas no silêncio da vigília espiritual. Por isso, não desperdice a madrugada apenas pedindo. Use também para proclamar. Agradeça pelo que já recebeu, declare vitória sobre o que ainda virá e rejeite toda obra do mal. Sua boca é instrumento de Deus. E quando você fala inspirado pelo Espírito, o céu se move a seu favor. A madrugada, além de ser tempo de oração, também pode ser vivida como um momento de intimidade profunda com Deus. Não se trata apenas de pedir ou de lutar espiritualmente, mas de cultivar uma amizade verdadeira com o Senhor. Deus não nos desperta apenas para que sejamos guerreiros, mas também para que sejamos amigos que partilham confidências. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja a beleza dessa palavra. Jesus deseja amizade. Ele quer revelar segredos do coração de Deus. E muitas vezes ele escolhe a madrugada para isso, porque sabe que nesse horário o coração humano está mais disponível. Os místicos da igreja falavam dessa intimidade como de um encontro de amor. São João da Cruz dizia que a oração noturna era como um cântico da alma para o amado. Santa Teresa de Ávila, em suas longas noites de oração, descrevia a experiência como estar diante de um amigo que nunca cansa de escutar. São Francisco de Assis passava horas repetindo apenas: meu Deus e meu tudo. Essa simplicidade mostrava a profundidade de sua relação com o Senhor. Na prática, essa intimidade pode ser cultivada de várias formas. Você pode simplesmente sentar-se em silêncio, imaginar-se aos pés de Jesus e conversar com Ele como quem conversa com um amigo querido. Pode abrir seu coração, falar de suas alegrias, dores, dúvidas. Não precisa ter palavras perfeitas. O importante é ser verdadeiro. Outro caminho é a adoração espiritual. Mesmo que você não esteja diante do Santíssimo Sacramento, pode unir-se espiritualmente a todas as capelas e igrejas do mundo onde Jesus Eucarístico está presente. Pode dizer: Senhor, eu te adoro. Ainda que de longe, recebe meu coração como incenso diante de ti.
Essa prática é muito fecunda, porque nos lembra que a madrugada também é tempo de contemplação. É nesse ambiente de intimidade que o Espírito Santo age de forma mais livre. Ele pode inspirar ideias para a sua vida, dar-lhe paz diante das tribulações ou simplesmente fazer você sentir-se amado. Às vezes não virão palavras, apenas lágrimas silenciosas. E isso também é oração. Santo Agostinho dizia: as lágrimas têm língua própria diante de Deus. É bonito pensar que, enquanto tantos dormem, você está vivendo esse momento único com o Criador do Universo. Ele olha para você e se alegra porque encontrou alguém disposto a estar com ele. O próprio Jesus perguntou no Getsemane: não fostes capazes de vigiar comigo uma só hora? MT 26:40. Quando você responde sim, está consolando o coração de Cristo. Essa intimidade noturna também gera frutos durante o dia. Quem aprende a estar com Deus de madrugada leva consigo uma paz diferente, uma confiança mais firme, uma luz interior que contagia os outros. Não é apenas um benefício pessoal, mas uma missão: ser portador da presença de Deus no meio do mundo. Portanto, não reduza a madrugada a um tempo de obrigação. Veja como oportunidade de amor. Aproveite para estar com o Senhor sem pressa, sem agenda, apenas com o desejo de amá-lo e de ser amado. Assim, cada despertar será transformado em encontro e cada encontro será fonte de vida nova. Outro aspecto poderoso da madrugada é que ela pode se tornar um tempo de discernimento. Muitas vezes carregamos dúvidas: qual decisão tomar, qual caminho escolher, como enfrentar determinada situação. Durante o dia, o barulho, a correria e a ansiedade impedem que escutemos claramente a voz de Deus. Mas na madrugada, no silêncio, essa voz se torna mais nítida. A Bíblia nos mostra que Deus fala de diversas formas, inclusive através de sonhos e visões noturnas. Em Jó 33, 14 até 15 lemos: Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas o homem não percebe. Em sonhos ou em visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, quando eles dormem em seus leitos, então abre os ouvidos deles e lhes dá instruções. Se o Senhor desperta você, pode ser justamente para que entenda algo que Ele já está comunicando. É nesse momento que o discernimento se torna essencial. Não basta apenas sentir, é preciso interpretar o que Deus quer. Por isso, a oração deve vir acompanhada da escuta da palavra. Leia um trecho da Escritura e peça luz ao Espírito Santo. Senhor, mostra-me o que desejas que eu faça. Muitas vezes, uma passagem se destacará, trazendo clareza para a sua vida. Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento espiritual, ensinava a prestar atenção nos movimentos interiores. A consolação quando sentimos paz, alegria em Deus, esperança e a desolação quando sentimos angústia, confusão, afastamento de Deus. Se na madrugada você percebe um movimento interior de paz ao pensar em determinada decisão, é um sinal de que pode vir de Deus. Se ao contrário, sente confusão e inquietação, talvez seja a hora de esperar e rezar mais. A Igreja também nos ensina a confirmar essas inspirações. O Catecismo lembra que Deus nunca se contradiz. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, guia também a Igreja no discernimento da verdade. CF 619. Isso significa que toda inspiração deve estar em sintonia com a palavra e com o ensinamento da Igreja. Se algo o leva a agir contra a fé, contra os mandamentos, não vem de Deus. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de pedir o dom do discernimento. Ele disse: o discernimento é um dom do Espírito Santo que nos ajuda a distinguir as inspirações verdadeiras das falsas. É uma arte que se aprende na oração, na escuta e no confronto com a realidade. Por isso, use a madrugada para perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Pode ser sobre sua família, seu trabalho, sua vocação. Não espere respostas imediatas como uma voz audível, mas perceba os sinais. Uma paz interior, um pensamento insistente, uma passagem bíblica que se repete. Esses são modos pelos quais Deus confirma sua direção.
Tenha também um caderno ao lado, escreva as inspirações, os sonhos, os versículos que vêm à sua mente. Muitas vezes, só com o tempo, você perceberá a coerência deles. Esse hábito de registrar ajuda a manter viva a memória das obras de Deus. Assim, a madrugada não será apenas tempo de rezar, mas também de discernir. Você sairá dela não só fortalecido, mas também mais consciente do que Deus espera de você. E essa clareza fará toda a diferença em suas escolhas diárias. A madrugada também é um tempo oportuno para renovar sua consagração a Deus. Quando o Senhor desperta você nesse horário, é como se estivesse lhe dizendo: quero você mais perto de mim, quero o seu coração totalmente entregue. Esse é o momento de reafirmar que sua vida pertence ao Senhor, que tudo que você tem e está nas mãos dele. Os santos nos ensinam que a entrega deve ser feita todos os dias. São Luís Maria Grignion de Montfort, grande apóstolo da consagração a Nossa Senhora, repetia que renovar diariamente a oferta de si mesmo é caminho seguro de santidade. De madrugada em silêncio você pode dizer: sou todo vosso, ó Jesus, e tudo o que tenho é vosso, por meio de Maria, vossa Mãe Santíssima. Essa oração simples reacende a chama da consagração. Além disso, esse é o horário ideal para rezar orações de reparação. Muitas vezes, durante a noite, acontecem ofensas a Deus, blasfêmias, pecados, injustiças escondidas. Ao despertar, você pode oferecer seus minutos de vigília como reparação, pode rezar o ato de desagravo, pode repetir jaculatórias como: Coração de Jesus, tende piedade de nós, ou Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Assim, sua oração se une à dos santos e anjos que louvam a Deus sem cessar. Não podemos esquecer que a Igreja nos ensina o valor do sacrifício oferecido com amor. O Catecismo afirma: a oração e o sacrifício são inseparáveis. A oração é a alma do sacrifício, e o sacrifício dá corpo à oração. SIC 2745. Quando você abre mão de voltar a dormir imediatamente para oferecer esse tempo a Deus, está fazendo um pequeno sacrifício. E justamente esse sacrifício torna a sua oração mais preciosa diante do Senhor. A madrugada também é um momento para consagrar o seu dia que está começando. Ofereça a Deus o trabalho, os compromissos, os encontros que terá. Diga: Senhor, tudo o que farei hoje faço por Ti e para a Tua glória. Essa entrega matinal é um ato de confiança e de abandono à providência divina. Há ainda a possibilidade de fazer uma consagração particular a Nossa Senhora. Muitos santos aconselhavam rezar a oração do Subtuum Praesidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, pedindo que Maria acompanhe cada passo do dia. Ela, que guardou e apresentou Jesus no templo, sabe como cuidar de cada detalhe da sua vida. O Papa São João Paulo II, cujo lema era Totus Tus, todo teu, repetia constantemente sua consagração a Maria. Ele dizia: este simples ato de entrega a Maria, repetido todos os dias, transforma-se numa fonte de graça inesgotável. Imagine o quanto sua madrugada pode ser fecunda se você também repetir esse gesto de amor filial. Portanto, veja, a madrugada não é apenas hora de combate, escuta ou intercessão. É também hora de consagração. É o momento perfeito para dizer novamente a Deus: sou teu. E esse sim, repetido com fé, tem o poder de renovar toda a sua vida espiritual, fortalecendo sua caminhada rumo à santidade. A madrugada, vivida na oração, não apenas transforma seu coração, mas também tem o poder de moldar o curso do seu dia. Quando você desperta nesse horário e se coloca na presença de Deus, já começa a jornada em estado de graça, revestido de paz e fortalecido contra as adversidades. É como se você construísse uma muralha espiritual ao redor de si mesmo e da sua família antes que o sol nasça. Muitos cristãos que cultivam a oração nesse horário testemunham que o dia flui de maneira diferente. Mesmo diante de dificuldades, carregam uma serenidade interior inexplicável. Isso acontece porque, ao rezar na madrugada, você já entrega o dia inteiro a Deus, permitindo que Ele conduza cada passo.
Como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Além disso, a oração madrugadora desperta uma consciência mais viva da presença de Deus ao longo do dia. Aquilo que você experimenta no silêncio da noite continua ecoando em seu coração. Uma palavra da Escritura, uma inspiração recebida, uma intuição durante a oração, tudo isso volta durante as horas de trabalho, estudo ou convivência familiar, ajudando a discernir e a decidir. Outro fruto é a resistência às tentações. Quando você começa o dia já fortalecido pela oração, fica mais vigilante diante das armadilhas do inimigo. É como se tivesse recebido um escudo invisível que protege sua mente e seu coração. Não significa que não enfrentará lutas, mas sim que terá mais clareza e coragem para superá-las. Essa prática também ajuda a desenvolver a virtude da disciplina. Acordar de madrugada, responder ao chamado de Deus, vencer a tentação de permanecer no conforto da cama, tudo isso educa a vontade e fortalece o caráter. Com o tempo, você percebe que essa disciplina se reflete em outras áreas da vida, tornando mais perseverante, organizado e fiel nos pequenos compromissos. É importante também destacar que a oração da madrugada traz bênçãos não só para quem a pratica, mas para todos ao redor. Sua família, mesmo sem perceber, é beneficiada. Sua casa se torna mais protegida. Seu ambiente de trabalho recebe uma atmosfera de paz. Sua comunidade de fé se fortalece, porque há intercessores escondidos sustentando-a. O Papa Francisco costuma dizer que são os santos anônimos aqueles que rezam no silêncio, os que realmente sustentam a Igreja. Por fim, há um fruto espiritual ainda mais profundo: a esperança. No meio da noite escura, a oração abre o coração para a certeza de que a luz do dia está chegando. Isso vale não só no sentido literal, mas também simbólico. Mesmo que você esteja passando por provas, doenças ou lutas, a madrugada rezada faz nascer dentro de você a convicção de que a vitória virá. Como canta o salmista, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Isaías 30:6. Portanto, veja, a oração madrugadora não é perda de tempo nem mero exercício de devoção. Ela é semente de transformação capaz de renovar sua vida e impactar o mundo. Cada madrugada vivida em oração é como um tijolo na construção da sua santidade e na edificação do reino de Deus. Chegamos ao ponto final desta caminhada pela madrugada da alma. Depois de refletirmos sobre vigilância, batalha espiritual, intercessão, proclamação, intimidade, discernimento e consagração, é hora de compreender como sustentar esse estilo de vida no cotidiano. Porque não basta viver uma experiência isolada, é preciso cultivar uma prática constante que transforme o coração a longo prazo. O primeiro passo é a fidelidade. Deus não pede perfeição, mas perseverança. Pode ser que em algumas noites você acorde com facilidade e reze com fervor, e em outras o sono e o cansaço pesem mais. Não se condene por isso. O importante é manter o desejo e a disponibilidade. Como ensina São Francisco de Sales, a fidelidade em pequenas coisas atrai a graça para as grandes. Se você responde com amor, ainda que por poucos minutos, já está agradando o coração de Deus. O segundo passo é criar um ritmo espiritual que se prolongue durante o dia. A oração da madrugada é como a semente, mas precisa ser regada. Isso significa retomar ao longo do dia pequenas orações, leituras bíblicas rápidas, jaculatórias como Jesus, eu confio em vós ou Maria passa na frente. Dessa forma, aquilo que começou na madrugada não se perde no barulho das horas seguintes. O terceiro passo é partilhar os frutos. Quando algo tocou seu coração na oração, não guarde só para si. Conte para alguém de confiança. Partilhe numa reunião de grupo de oração. Anote em seu diário espiritual. O testemunho fortalece a fé e mostra que Deus realmente fala. Além disso, ajuda você a se responsabilizar por viver aquilo que recebeu. Também é fundamental unir-se à igreja. Lembre-se, sua oração nunca é isolada. Sempre que você desperta de madrugada para rezar,
Está em comunhão com milhares de outros cristãos que, em diferentes lugares do mundo, também levantam suas vozes a Deus. Essa consciência de corpo eclesial dá mais força e sentido à sua vigília. Outro aspecto essencial é alimentar-se da Eucaristia e da confissão. Esses sacramentos são a fonte e o cume da vida cristã. A oração da madrugada encontra sua plenitude quando está enraizada na vida sacramental. Porque é na Eucaristia que recebemos o próprio Cristo e na confissão que somos purificados para ouvi-lo melhor. Assim, cada despertar se torna mais fecundo. Por fim, nunca se esqueça de que a oração da madrugada é um presente, não um peso. É dom de amor que o Senhor concede aos seus amigos. Ele o chama porque confia em você, porque deseja partilhar segredos do seu coração, porque quer fazer de você uma sentinela, um intercessor, um profeta, um amigo íntimo. Portanto, da próxima vez que abrir os olhos entre 3 e 5 da manhã, não reclame, não se assuste, não volte imediatamente ao sono. Lembre-se de tudo o que foi dito aqui. Faça o sinal da cruz, agradeça e diga com confiança: eis-me aqui, Senhor. Esse simples gesto pode mudar sua vida, sua família, sua comunidade e até o mundo. Que Nossa Senhora, a Virgem vigilante que aguardava a ressurreição, acompanhe você em cada madrugada. Que os santos que velaram a noite o inspirem e que o Espírito Santo lhe dê força e perseverança para transformar cada despertar em encontro com Deus. Já não é insônia, já não é acaso. É chamado, é graça, é missão. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Meretá 26:41. Se você acolher esse convite, descobrirá que as madrugadas deixarão de ser escuras para se tornarem cheias de luz. Aquele que me busca cedo me encontrará. Pro 8:17. Que assim seja. Amém. Dê o seu sim